Então, olá, pessoal. Boa tarde para todos, para todas. Hoje temos aqui o Ricardo Tanganelli como nosso convidado para as conversas neuromusicais, a última desse ano. E eu vou passar a palavra para o professor Marcos Mesquita para apresentá-lo. Né? O professor Marcos Mesquita é o coordenador do grupo Cognos, grupo com o qual as conversas neuromusicais neste ano estão sendo realizadas, né? E o Ricardo Tanganelli foi orientando do professor Marcos Mesquita. Então, ninguém melhor do que ele para apresentá-lo. Então, Marcos, palavra com você. Obrigada, Ricardo, pela participação. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Obrigado, Patrícia. Bom, eu quero apresentar o Ricardo de uma maneira um pouco mais pessoal, mas eu quero também dizer que ele é um músico que apresenta um percurso que se torna cada vez mais raro no Brasil e no mundo, infelizmente. É um músico que vem da prática como instrumentista, chegou na graduação para fazer o curso de regência e corajosamente se dedicou à regência de música do século XX e do século XXI, regendo várias primeiras audições com grupos da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, e da EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e prosseguiu a sua busca no mestrado e no doutorado, enveredando pela cognição musical, e fez um brilhante mestrado, um brilhante doutorado. O texto de doutorado dele foi selecionado para publicação no selo Cultura Acadêmica, da editora da Unesp. Então, é um músico que tem uma experiência extremamente abrangente, passando pela prática da regência, pela prática como instrumentista, e nunca se assustou também com a especulação e com a pesquisa numa área totalmente nova, como é a cognição musical. Então, eu espero que todos tenhamos aqui uma excelente hora com o que ele tem a dizer para nós. Obrigado, Ricardo, pela presença, obrigado pelo convite, pela aceitação do convite. Então, a tela é sua. Obrigado, professor Marcos, pelas palavras. Obrigado mais uma vez, Patrícia, pelo convite, né? Eu agradeço aos organizadores por estar participando agora desses encontros, que são muito importantes, né? Justamente por toda a troca que ele promove entre pesquisadores e estudantes interessados em música e área de cognição. Muito bem, o tema que eu vou falar está ligado às minhas pesquisas. Eu tenho direcionado minhas pesquisas para alguns aspectos específicos da cognição e ligado à música contemporânea, né, moderna contemporânea. Eu vou começar aqui fazendo o compartilhamento. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Aliás, quero agradecer também a presença da professora Temília, agora que eu vi que estava aqui já conosco, fez parte da minha banca, né, de doutorado. Eu agradeço muito também a ela, tudo que a gente foi, foi proporcionado de experiência para mim naquele momento da defesa, né? Foi muito importante no ano passado, isso, defesa da tese de doutorado. Tudo bem, acho que está vendo aqui, né? A tela, vou colocar aqui, tela cheia. Todos estão vendo certinho? Sim? Bem, deixa eu minimizar aqui, pronto. Então, o tema dessa O Ricardo palestra, está cortando um pouquinho o lado direito da sua tela. Não sei se isso é só para mim. acho que é porque eu talvez tenha Ah, movimentado isso, agora similar. sim, agora está ótimo. Tá Ok, ótimo. acho que eu movimentei por engano. Muito bem, então o tema da minha palestra é Desafios para a Memória na Percepção da Música Atonal. E eu vou explicar exatamente por que do atonal e por que o uso desse termo. Na realidade, pode se ampliar para outros aspectos, né? Assim, chama-se de música atonal, mas poderia ser chamada de pós-tonal, música neue Musik, música de vanguarda, música de concerto contemporâneo, qualquer nome nesse sentido. Mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê
que eu optei por utilizar essa nomenclatura. Primeiro, já com uma introdução, então eu vou pedir para que ou o professor Mesquita ou a professora Patrícia, quem puder, tocar 1 minuto desse primeiro vídeo que eu coloquei aqui, para a gente poder acompanhar no YouTube. Certo, só que aí você tem que parar o compartilhamento, que eu vou ter que compartilhar a tela aqui, Ricardo. Ah, tá. A tela do Não dá, YouTube. não dá para compartilhar só o áudio, né? Acho que talvez Não, não. não, que aí vai ficar o áudio da minha caixinha aqui do computador. Ah, tá. Tá bom. Então, pronto. Interrompi. Agora sim. Certo, já estou indo. Só para explicar, né? O meu computador ele está um tanto quanto ultrapassado já, e aí essa versão que eu tenho do Zoom, ela não dá a opção de compartilhamento. Então, por isso que foi solicitado para alguém poder compartilhar. Mas, de qualquer forma, são só esses dois exemplos musicais mesmo, bem curtinhos. Já vai, um momentinho. Evandro, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Sim, é que eu coloquei uma dúvida aqui no chat. Eu vou precisar trabalhar às 2h40. Aí eu tô na dúvida se nós vamos receber essa gravação da palestra para eu ver o restante após. Sim, sim, fica disponível no YouTube, no nosso canal, tá? Pronto, muito obrigado. Nada. É interessante porque eu estou dando o comando aqui de share, mas acho que não está indo para a tela principal aqui, hein? Desculpe, eu não vou conseguir. Patrícia, você consegue fazer o compartilhamento Mas a aí? gente está vendo o seu YouTube, Marcos. Eu não sei porque aqui Ah, não. é? Sim, a gente Ah, consegue Sim, tá. É ver. que aqui para mim bom. Eu não estou vendo, simplesmente. Eu vou dar o play aqui, então. Um momento. Coloca o pronto. play, vamos ver se a gente ouve. Estão escutando? Não, Um momento, eu vou dar o aqui. Agora foi? ainda não. Agora apareceu a música, porque estava numa tela do YouTube, mas não tinha nada aparecendo. É. Bom, Um momento, eu já dei o share sound aqui, vou dar agora o computer áudio aqui, vamos ver se vai. Continua não indo. Não. agora sim, Ah, agora sim. Ah, agora sumiu o YouTube, mas a gente está ouvindo o áudio. tá, então eu vou colocar do começo. O principal é ouvirmos. Acho que é até melhor, na verdade, ser referência visual. Tá indo?
Bem? Ele tá bem. Ótimo. Perfeito. Bem, e agora podemos, então, o segundo áudio, por favor? Mais uns Certo. 2 minutinhos. Aliás, até melhor sem o vídeo. Ótimo. Ok. Momento. Ainda falta pouco para acabar, mas acho que é o suficiente para a proposta, né? Muito bem. Eu não sei se a gente consegue aqui ter algum tipo de interação, ou se é mais interessante, de repente, eu seguir toda a, toda a palestra e depois as pessoas falam, mas Você fica à é, vontade, Ricardo. A ideia é é, de conversas, né? Conversas neuromusicais. é. A gente pode conversar, se Perfeito. você preferir. Eu deixo a critério do palestrante. Se pre- Ah, legal, ótimo. Eu prefiro, para falar a verdade, que eu vi que todo mundo com o microfone fechado, né? E eu acho que quando a gente ouve, especialmente esses dois tipos bastante contrastantes em música, né? Nesse sentido, é, se alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar quando ouve, né, essas músicas. Por exemplo, gostaria de lançar uma pergunta, né, para quem tiver a fim de participar. Qual dessas duas músicas vocês julgariam mais facilmente memorizável? Tanto imaginando, não sei se todos aqui tocam um instrumento, mas tanto do ponto de vista do tocar, quanto do ponto de vista do reconhecimento, num outro momento, ou de uma familiaridade que de alguma forma essa música pode trazer. Alguém quer compartilhar um pouco sobre isso? Vocês podem abrir o microfone ou colocar no chat, tá, pessoal? Como vocês quiserem. Vamos lá, a primeira ou a segunda? Iguais? Puxa vida. Iguais? Obviamente teria que ser a primeira, não é? Que é mais memorável. Eu vim falando bem baixinho e não consegui ouvir. O Arthur, pode falar de novo, Arthur, por favor? A primeira é bem mais memorável. Primeira mais Hum, memorável. O Arthur falou. Depois primeiro, mas de música tonal, a segunda foi mais fácil de outra música tonal. Mas eu não entendi o comentário. é, é, comentário do... Ah, José. acho o primeiro foi mais difícil porque é coisa clássico, mas no, na comparação de maioria das canções, a música e tonal, você escolheu uma que foi mais próximo de música clássica na forma. Acho que o jeito é uma as músicas a música atonal mais fácil para lembrar e entender.
Certo. Entendi. De fato, né? Assim, a primeira, justamente por ser um exemplo clássico, né? Ela tende a ser muito mais fácil de ser memorizada e ser reconhecível posteriormente. A segunda já se tem um grau de dificuldade maior, embora, conforme o José apontou, ainda assim não é, obviamente, uma tendência mais experimental ou vanguardista que a gente tem. Ainda é uma música dentro de determinados parâmetros, né, do sistema de afinação, da própria escrita técnica pianística e tudo mais. Muito bem. E por que que essa primeira, então, vamos assim dizer, comparando as duas, seria aparentemente mais fácil de ser memorizado? Alguém tem alguma ideia do Em porquê? comparação, em Em comparação com a comparação com a segunda, segunda. a primeira é mais repetitiva, até um ponto, né? Ela tem um tema que é modificado. Uhum. Perfeito. Exato, né? Assim, ela tem elementos de repetição, que pelo menos a gente consegue perceber mais claramente, né? Como uma repetição, e ela tem um tema, né? Como você mesmo comentou, e isso acaba sendo mais facilmente também memorizável, né? Quando você tem algo que você consegue reconhecer dentro de uma estrutura e tanto que segue um determinado esquema, né? Uma determinada configuração que posteriormente vai ser memorizada, enquanto que a segunda não. A segunda é difícil dizer um tema, né? É difícil imaginar cantar esta segunda música, é difícil imaginar alguém cantarolar a melodia, justamente porque talvez não tenha esse parâmetro tão claro assim nessa segunda, talvez justamente não seja o objetivo dela, né? Enfim, aí eu entro em outras questões aí analíticas e tudo mais dessa peça, estéticas, que não vem ao caso, mas justamente porque talvez não seja o objetivo dela ter ter uma ligação com a memória nesse sentido. No entanto, de repente, ela pode ter uma ligação com a memória em outros aspectos, né? Ela possui alguns gestos, né, por assim dizer, de arpejos, possui alguns ataques, possui alguns, vamos dizer assim, alguns pontos de relevo, né, nesse tecido que eventualmente podem ser memorizados também, desde que abordados ou desde que adotados outros critérios, né, que não apenas uma linha melódica ou uma sequência rítmica estável, coisas nesse sentido, né? Então, legal, eu quis abrir um pouco essa discussão para justamente no final a gente tentar fechar e tentar lembrar o que a gente ouviu dessas músicas, se a gente é capaz também de, de, de lembrar de algum outro detalhe dela depois de decorrido esse tempo da palestra. Vou voltar aqui a compartilhar, porque então a minha ideia principal aqui é falar sobre a memória, né? E como que a gente memoriza, então, música. A rigor, estão vendo aqui a tela, né? Introdução? Sim, Sim? sim. Ok. E, bem, então, primeiro mais importante agora, talvez relembrar, né? Ou, enfim, ver o que seria essa memória musical. O tema da memória em si é bem complexo, né? Existem várias formas de abordar esse assunto. A memória é um tema realmente bastante denso, bastante complexo dentro do estudo da neurociência. E, na verdade, o que eu proponho aqui é uma abrangência uma abordagem bem mais sucinta e mais direcionada, talvez até para esse tipo de música que a gente está falando aqui. Então, alguns tipos de memória, né, algumas segmentações que podem se ter dos tipos de memória, uma delas seria essa memória sensorial, que é a retenção imediata dos sons, também chamada de memória ecoica, né, por conta disso, permite que o ouvinte capture informações auditivas por um breve período, né, e ela é crucial para a percepção inicial da música. Então, assim, quando a gente ouviu aquela sonoridade inicial mesmo do exemplo do Mozart, a sonata K331, que foi o primeiro exemplo musical aqui, imediatamente uma série de representações do que você já ouviu dessa música, por conta do seu contexto cultural, do nosso contexto cultural, e de já ter tocado essa música, e do sistema mesmo tonal, uma série de representações já vem à sua mente, e você já consegue justamente antecipar ou especular o que possivelmente vai se seguir naquela música, né?
Isso imediatamente, já no primeiro impacto, no primeiro som, nas primeiras duas notas, a gente já reconhece, de alguma forma, para quem conhece esse repertório, já reconhece essa música, e todo esse aspecto, vamos dizer, da música e extra musical também, já vem à memória do ouvinte, já no primeiro contato. Enquanto que o outro exemplo também, né? Não, aí vai depender muito da pessoa para saber até que ponto o segundo exemplo vai se relacionar mais afetivamente com ela ou não, mas com certeza o segundo exemplo, assim, ao você ouvir as primeiras notas, os primeiros gestos, talvez você já te leve também a um outro repertório, né? O ouvido ele já te leva ao, peraí, não é um repertório vamos dizer assim, tradicional de concerto, né? É um outro repertório agora que a gente está falando, um outro tipo de música. Então, as suas expectativas, elas são, de certa forma, também moduladas, né? Elas vão agora para um outro aspecto. Você vai esperar outras coisas quando você ouve o segundo exemplo, que foi um Lahmann, né? A peça chamada Vegan Lied, não, Vegan Musik, seria música de ninar, de uma tradução literal. Veja que não é canção de ninar, né? É outra coisa. É música de ninar. E, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela também. A gente vai voltar a abordar essas questões também. Aí, num outro aspecto, temos a memória de curto prazo, aqui de forma mais geral falando, né? Tem essa memória de trabalho também, né? Nesse tipo de memória que é mais vamos dizer assim, que cuja temporalidade é mais curta, né? Esse aspecto mais amplo da memória de curto prazo, ela envolve a comparação e processamento de pequenas unidades sonoras. Então, justamente, pam, param, pam, 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 param, pam. Opa, aqui eu entendi que eu tenho uma repetição com alguma variação. Pam, 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 param, para. Eu entendo que tem uma fragmentação, eu entendo que tem alguns processos musicais envolvidos na elaboração daquela frase, e que justamente eu uso a memória de curto prazo para isso, para conseguir amalgamar essas informações e entender um contexto, né, de início, meio e fim relativamente curto, né, nesse espaço de tempo. Essa memória ela também permite análise temporária, né, da música que está sendo ouvida. E esse processamento, né, motivos, intervalos, é o que faz com que você vá também, aos poucos, estruturando, né, o seu entendimento da música. E um terceiro tipo de memória, né, também de forma mais geral, a memória de longo prazo, que essa daqui já é a memória que a gente tipicamente tende a associar, né, quando a gente fala sobre memória, que é a retenção, né, desde esquemas estruturais até padrões culturais mesmo. Então, permite que o ouvinte armazene e reconheça músicas familiarizadas ao longo do tempo. Então, eu faço com que a gente, por exemplo, ouça essa sonata do Mozart, a gente já localize ela dentro de um determinado repertório, de um determinado corpus, dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado contexto, né, que a gente já tenha de alguma forma retido, já tenha na nossa memória as características principais e tudo mais. Assim como a música do Lahmann também, né? Só que num outro aspecto. Ela vai criar uma memória de longo prazo sobre esse grupo maior de composições que usam esse tipo de técnica, né? Ou usa essa estética de, é, de ligada ao atonalismo, né? Então, a ausência de um centro tonal, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Porque essa meio que é a ideia central. Como que a gente consegue trabalhar a memória, como que, melhor dizendo, como que a memória é trabalhada, né? Quando ela se depara com esse tipo de música, um tipo de música que não tem as estruturas tipicamente colocadas, pré-estabelecidas pelo sistema tonal. Muito bem, e aí um aspecto muito importante, justamente, é da expectativa musical, né? Que é a relação entre memória e expectativa é fundamental para a experiência, justamente porque quando nós começamos a ouvir a música, nós já criamos algumas expectativas de para onde essa música vai se seguir. O texto que eu sugeri, né, para discussão, para quem tiver interesse também em ler, né, da Iris Menke, trata um pouco desse aspecto, né? Como que essa expectativa musical ela vai também moldar a nossa experiência auditiva. Então, de acordo com o que a gente imaginar
qual caminho que essa música vai seguir, você também já vai traçando, vamos dizer assim, expectativas e vai traçando também um caminho que pode ou não ser desviado, né? E aí a ideia central é que para música que segue determinados padrões, segue parâmetros já consolidados, quando há um desvio, é o que torna a experiência diferente, né? É o que torna a experiência mais também pode-se dizer até agradável ou mesmo memorizável. Enquanto que música que não segue esses padrões pode ser uma hipótese que exatamente quando há alguma alguma previsão que é atendida, vamos dizer assim, talvez aí que more justamente a grande graça, né, desse tipo de repertório. Quando em um contexto aparentemente caótico de informações, você começa a encontrar uma lógica, começa a encontrar um padrão, começa a encontrar algum elemento que gere uma coerência e aí você fala, puxa vida, consegui, entendi, pelo menos consegui captar momentaneamente, né, qual é a essência dessa obra e qual que é a proposta, né, afinal de contas, que é colocada em música. Então, com essa ideia da expectativa, né, os ouvintes criam previsões com base em suas experiências anteriores, né, um pouco a ideia do chamado top-down. Você já tem uma experiência anterior, você, a partir daí, você deriva todos as próximas, os próximos desdobramentos daquela música, influencia na capacidade de recordar e apreciar a música. Muito bem. Então, falando do papel da tonalidade na organização cognitiva. Basicamente, a tonalidade ela fornece, segundo estudos, né, uma estrutura que facilita a memorização e a percepção. Tem um estudo bem interessante da Carol Krumhensel e o Shepard, de 79, um estudo já clássico, né, relativamente antigo, mas que a partir de alguns experimentos, né, esse estudo ele aponta que a tonalidade é vista como um sistema de redundâncias e previsibilidades, né, auxiliando na organização do som e na memória. Foram estudos que foram feitos assim, como que as notas, como que determinadas notas, elas se relacionam com determinado contexto harmônico, né, para saber quais notas são mais estáveis e, portanto, pertencentes, né, a um determinado contexto tonal, harmônico tonal, e, portanto, também mais esperadas, né? E quais notas apresentam, é, assim, quais notas não pertencem àquele contexto e, portanto, são vistas como algo que viola a expectativa, né? São vistas como notas fora desse sistema. Isso é bem interessante porque mostra que ouvintes, inclusive músicos e não músicos, né, eles tendem a perceber quando uma nota não pertence a um determinado contexto tonal. Isso porque, é claro, né, toda uma questão de enculturação aí, e que o ouvido, vamos dizer, histórico da pessoa, ele já está acostumado com determinados padrões. Quando algo foge desse padrão, tende a chamar atenção. Enquanto que algo pertence àquele padrão, ele tende a passar com a sensação de algo estável, algo que está conforme o esperado. Outro aspecto importante também é a questão da hierarquia das alturas, né? Então, justamente esse estudo, ele trouxe essa ideia de que as alturas musicais, as notas musicais, elas seguem uma determinada hierarquia, de acordo, claro, com o contexto tonal em que ela tem inserido, fornecendo esse tipo de espécie de gravidade, né? Centros de gravidade auditivos. Então, são as funções que habitualmente os músicos estudam, né, em harmonia, né? Chamadas funções harmônicas, tônica, dominante, subdominante, né? São considerados fundamentais na estruturação da percepção musical. Um pouco, eu não sei se eu consigo, se eu tocar algo, eu estou aqui com um piano, não sei se eu tocar algo, o som vai sair aí, mas eu posso depois fazer uma experiência logo a seguir, para ver até que ponto isso de fato funciona. E também, né, por fim, voltando à questão da expectativa, né, de algo que a gente espera e de algo que a gente procura de alguma forma antever, existe a teoria, né, do Lerdout, do Jack Andoff, aí do livro deles, Generative Theory of Tonal Music, um livro também icônico já sobre esse aspecto ligando, né, teorias da Gestalt, a música e tudo mais, que mostra também, né, como a expectativa tonal influencia a organização cognitiva da música. Então, sendo assim, o ouvinte internalizando determinadas regras, entre aspas, de agrupamentos, ou seja, notas mais prováveis de estarem, de virem em sequência ou virem próximas umas às outras, e ritmos também mais prováveis
de se concatenarem, em movimentos de tensão e relaxamento, harmônicas, movimentos de afastamento ou de aproximação a um centro tonal e tudo mais, como que o ouvinte antecipa, né, esses eventos como mais prováveis, né, ou menos prováveis de ocorrer em um determinado contexto. Então, eu procurei uma experiência, eu vou tocar uma sequência de acordes, 3, 4 acordes apenas. Não sei se será audível aí. Eu vou tocar o primeiro aqui, vocês me digam, por favor, se é audível. Vejam. Sim. Dá para ouvir? Sim. Sim? Ah, ok. Então, eu vou tocar uma sequência de simples de acordes, 4 ou 5 acordes, inicialmente. E aí vamos pensar nessa questão da expectativa, né? Se a gente imagina que algo vai se seguir após esses acordes. A gente não está ouvindo, não, Ricardo. Acho que o Zoom corta. Ah, que pena. O primeiro acorde que você tocou a gente ouviu, mas agora Agora não não veio. mais. Talvez ele reconheça como ruído, né? Então, aí ele Eu corta. acho que tem que ativar alguma coisa aí, mas Acho que não vai ter, talvez. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Áudio. Não. Ah, ou desativar o exercício. reconheço. Ah, Tô colocando dicas vou no chat desativar aqui. vou tirar o remoção de ruído aqui. Isso, e deve ter alguma coisa também, uma outra caixinha aí de ativação de sons musicais. Vou colocar esse som original para música. Tá, ó, vou tentar tocar mais uma vez. Opa. Veja se agora vai. Sim ou não? Sim, agora a gente está ouvindo a sequência de acordes e só está com bastante ruído, mas tudo bem, toca. Vamos fazer a Tá. demonstração, depois a gente volta para outra Isso, modalidade. exato. Depois eu volto pro outro, né? Então, mais uma vez, né? Então, essa sequência curta de acordes. Acontece. Isso aqui para quem, né? Tanto para músicos quanto para não músicos. Aqui está fora de um contexto musical mais amplo, né? Mas a gente imagina que depois disso daqui, a gente tenha esse retorno aqui. A gente cria essa expectativa. Né? A gente, opa, vai para algum lugar. Né? E aí, justamente quando ela é quebrada, né? Aí daí dá-se também os nomes musicais, a cadência de engano, porque ela propõe esse desvio. Agora, se eu tocar esse outro tipo de sequência aqui, vamos ver. Por exemplo, eu vou fechar o áudio aqui. Alguém diz que isso gera alguma expectativa de para onde vai prosseguir, ou qual próximo acorde, qual a próxima entidade harmônica vai se seguir? Ouvindo essa segunda sequência de acordes aqui, alguém tem, vamos dizer assim, uma expectativa de que, ok, agora o próximo acorde será tal, ou agora ele vai voltar, agora ele vai repetir. Dá essa sensação? Traz uma ideia de expectativa tonal ou não? Não, por causa da ausência de hierarquia. Exatamente, né? Então, a gente acaba, né, justamente criando, né, essa ideia de hierarquia quando você tem um sistema onde você tem determinados padrões de organização intervalar, determinados padrões de organização dos acordes, né? Enquanto que se você não tem um padrão, pelo menos não tem um padrão tão facilmente visível assim de organização desses acordes, a tendência é que essa expectativa, né, de uma continuidade ou para onde vai seguir a música acabe sendo enfraquecida. Né? E, enfim, isso está ligado também a essas questões da psicologia da Gestalt, né, questão da boa continuação, questões ligadas à simetria, à própria continuação mesmo, né, assim que se faz de uma determinada frase, de uma determinada imagem. Tudo isso está realmente ligado a esses aspectos.
E a teoria do Layardell e do Jack Dolphy, ela vai de encontro a isso, né? Serve bastante como uma forma de analisar, especialmente música tonal, porque trabalha com esse aspecto da previsibilidade de um determinado sistema. Muito bem. E aí, então, falando, né, das músicas com característica atonal, e aí também eu vou falar porque que eu chamei de música atonal, né? Nesse artigo que eu sugeri, da Iris Menke, ela tem vários autores, né, na verdade, ela fala sobre, ela chama de música atonal AM, né, e música tonal, TM, tonal music, atonal music. Mas como uma forma, vamos dizer assim, geral, né, e genérica também, de se referenciar essa música do século XX e do século XXI. Claro que isso não exclui todas as músicas escritas nesse período, mas então quando se fala sobre música atonal, está se referenciando a esse tipo de música mais experimental, né, mais ligada a essas vanguardas, ligadas a essa busca, né, por sonoridades diferentes do sistema tonal mesmo, né? Claro que a gente sabe que muita música tonal ainda é feita, mesmo agora no século XXI e tudo mais. No entanto, as categorias que entram nesse aspecto da música atonal, ou pós-tonal, como queremos chamar, é esse tipo de música bem específica, né? Especialmente música de concerto contemporâneo, né? Vai tender a ter essa abordagem, né? Que vai muito mais pela procura de um som, de uma sonoridade específica, do que propriamente por uma preocupação em estruturar um centro tonal, um centro claramente articulado, com notas hierarquicamente colocadas, né? Então, a gente sabe que, enfim, a música que é, surge lá por volta de final do século XIX, virada para o XX, ainda já numa configuração inicial, e aí vai tendo todo o desdobramento, né, posterior, primeiramente com o chamado atonalismo livre, ou pantonalismo, né, depois com a sistematização do dodecafonismo e tudo mais, depois com o esterelismo integral, depois com o espectralismo. Então, são todas essas tendências que buscam, de alguma forma, afastar a busca musical de um centro, né, de um centro organizador das alturas. Então, esse tipo de música, ela basicamente ela tem, então, essa ausência de previsibilidade tonal, né, que desafia a memória, justamente porque ela resulta em menor ativação de esquemas mentais já conhecidos, né, previamente ouvidos, previamente já reconhecidos, né, previamente experimentados. Isso leva a uma segmentação perceptiva mais difícil, né? Ou seja, dificulta, né, o entendimento da frase, onde começou, onde terminou, como ela se estruturou, como ela se organizou. E também devido a uma alta densidade, vamos dizer assim, alta complexidade, melhor dizendo, intervalar, né? Então, É como, aqueles... Oi? Alô? é como se a pessoa estivesse falando uma frase e ela não terminasse do jeito que você aranha. Isso, é uma boa analogia, né? Você de repente inicia uma frase e não termina da forma que você imagina, ou enfim, claro, são várias possibilidades, né? Inicia uma frase em um idioma, de repente troca para outro, enfim, né? Isso faz com que a pessoa tenha algum tipo de dificuldade maior de compreensão, né? Nesse caso que, que falou aqui, né, da questão da segmentação, é isso, a gente entender que uma frase tem um início, tem um meio e vai ter um fim, eventualmente, só que, de repente, esse tipo de música aqui, ela dificulta, né, esse tipo de compreensão. Claro que são vários tipos de música, né? Aqui foi o único exemplo, o único exemplo aqui da 1963, essa peça que eu coloquei para piano, e muita coisa também já mudou da década de 1960 para cá, óbvio, né? Mas aí foi apenas um exemplo de como que a coisa já foi se dando mesmo naquela época, né? A gente está falando já coisa de, bem ou mal, 60 anos atrás, né? Muito bem. E, assim, a questão da alta complexidade intervalar. Se a gente for observar o Mozart, trabalha com notas próximas, né? A ideia de uma melodia cantável que está ligada a essa proximidade, de fato, inclusive com a fala e com formas de se cantar mais naturalmente, e poucos saltos, notas relativamente próximas, saltos colocados em momentos pontuais, toda essa configuração melódica. No caso das músicas, a maior parte delas, pelo menos, atonais, elas não têm
essa característica, né? Exatamente, elas extrapolam o que seria esse esperado, essa forma mais natural de se entoar os intervalos, né? Então, isso faz também com que dificulte a memorização desses intervalos, dessas frases melódicas, né? Frases que têm uma espécie de, ou tenham muitos saltos, né? Tende a ser mais difícil de ser reconhecida, justamente porque fica mais difícil de você agrupar, né? De você colocar em chunks e entender aquilo como um todo organizado, coeso em si. E também um outro aspecto, né, que dificulta esse tipo de música é a alta densidade de informação, né? Ou seja, por conta desse alto grau de imprevisibilidade, de, de quebra de expectativas ou quebra de previsões que você tem para o decorrer da música, causa uma espécie de sobrecarga cognitiva, né? Assim, o ouvinte ele é obrigado a armazenar uma quantidade maior de informações, já que ele vai procurar, de alguma forma, entrelaçar e organizar essas informações para que ele consiga formar um todo coerente, né? E, e aí isso acaba, vamos dizer assim, especialmente com o passar do tempo, quanto mais longa a composição tiver essa característica, tende a ficar ainda mais cansativo, ainda mais dispendioso, né, para o cérebro organizar uma densidade muito grande de informações de forma coerente, de forma é, a formar um esboço, formar um esquema para conseguir posteriormente se referenciar àquilo. Então, sem essa estrutura previsível, né, que facilite então essa retenção, acaba trazendo essa característica, nessa alta densidade de informação. Então, a própria noção de tema musical, ou justamente de melodia, né, ela acaba se tornando um desafio ainda maior, né, para a memória do ouvinte. Ele fala uma coisa aqui, né, eu tinha colocado, e que eu achei interessante, resultando em motivos mais gestuais do que tonais. E esses gestuais, é um pouco isso, né? Muitas vezes não é uma, é, não é uma escala, não é um arpejo, são alturas, são intervalos, né, que são distribuídos, e aí isso deixa, muitas vezes, de ganhar esse aspecto tonal, que seria de uma escala, que seria de um arpejo, e ganha mais um aspecto de um gesto. Uma coisa tão, né? Um gesto ascendente, um gesto descendente, né, por exemplo. Eu estava esses dias ouvindo a Ancis para piano do Pierre Boulez, peça de 94. E trabalha muito com isso, né? Assim, gesto ascendente, repetição de nota, gesto descendente, repetição de nota, gesto ascendente, descendente, repetição de nota. É um exemplo interessante, inclusive, de justaposição. Ele vai justapondo isso, né? Um gesto, nota repetida, gesto, nota repetida. Ele vai colocando esses elementos em sequência de forma bem interessante, né? Quem não ouviu, fica também como um repertório aí interessante de ser abordado. É, Isso porque eu estava selecionando peças para piano, né? Imaginei, bom, já que eu vou comparar, entre aspas, essas duas peças, né? Período tonal, período da prática comum, no caso do Mozart, e uma outra peça, então eu pensei, bom, não adianta eu colocar uma peça para piano e uma peça para ensemble, então eu optei por colocar peças que fossem para o mesmo instrumento, né? E aí, nisso daí, eu fui reouvindo outras peças, dentre elas essa Ancis de Boulez. Muito bem. E aí, claro, várias estratégias, né, composicionais foram também desenvolvidas, né, pelos compositores para que o ouvinte conseguisse, de alguma forma, atribuir uma coerência para aquela música. Não é algo, a não ser, vamos dizer assim, nas tendências da indeterminação, da música aleatória, de fato, e que ainda assim há diversos aspectos, né, que podem ser considerados mais ou menos aleatórios, uma música aleatória, ou mesmo uma música indeterminada, imaginando o ouvinte, né, imaginando o compositor que esteja preocupado ou queira, de alguma forma, comunicar uma ideia para um ouvinte, algumas estratégias são possíveis para que ele possa escrever uma música dentro da estética moderna contemporânea, só que ainda seja, de alguma forma, possível do ouvinte perceber. Então, uma delas é a questão de estruturas alternativas de percepção. Então, tanto compositores quanto ouvintes enfrentam esses desafios, né, da música tonal,
procurando desenvolver novas estratégias que não dependem da tonalidade. Assim, motivos intervalares, rítmicos ou tímbricos substituem a função da tonalidade, indo além das convenções tonais habituais e proporcionando alternativas que ajudam na retenção e reconhecimento musical. Uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente e que eu abordei um pouco na tese de doutorado foi o conceito de cue abstraction da Irene Beliege, e que trata um pouco disso, né, do reconhecimento de determinados pontos na estrutura de uma música que fazem com que o ouvido e, posteriormente, a memória, claro, estruture a espécie de forma, ou estruture o passar do tempo musical, né? Então, muitas vezes não é um acorde, não é um arpejo, mas é isso, é um gesto, é um timbre, é uma região específica explorada no instrumento, é um tipo de textura, agora até pensando de forma mais ampla, né? Uma música, vamos dizer assim, imaginar ela temporalmente falando, né? Colocada assim, então começa com uma textura mais rarefeita, de repente você tem um adensamento, depois você volta a ter uma textura rarefeita, né? Isso acaba configurando também espaços de reconhecimento de contrastes, de repetição em contrastes. Então, são estratégias, né? Estratégias que os compositores vão também utilizando nas suas composições para que o ouvinte, conforme o ouvinte vá se habituando com aquele repertório e vá procurando também explorar mais essas tendências, o ouvinte vá criando, não necessariamente expectativas, mas vá criando também uma familiaridade maior e vá também criando um outro relacionamento com aquela música, né? Uma música que vai deixar de ser algo apenas estranho, distante, mas que vai passar aos poucos a ser algo mais palpável e inclusive, pode inclusive levar a um tipo de prazer estético, né? De novo, o texto da mente fala sobre isso, né? Mais para o final eu vou falar um pouquinho. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, ainda tem um tempinho, uns 10 minutos, eu vou tentar correr um pouquinho mais para dar tempo de fechar o assunto. Uma outra forma que os compositores e os ouvintes também têm de abordar essa música é a partir das tendências seriais e da chamada coerência interna, né? Então, tanto os tipos de serialismo, né, todos, decafônico, integral, enfim, ou pode ter outros serialismos, eventualmente, e organizações matemáticas são abordagens que criam coerência nas composições. O que que acontece? Que nem sempre isso pode oferecer uma lógica para o compositor e, mediante, de repente, um estudo, pode também oferecer uma lógica para o ouvinte, mas nem sempre isso é tão perceptível, né, no primeiro momento. Algumas configurações do texto musical, elas deixam de ser tão próximas, vamos dizer, da estrutura original, pensando na manipulação motívica, enfim, que você deixa de reconhecer aquilo como semelhante. Por mais que seja alguma variação, se tiver um grau muito, muito, muito elevado de contraste, de manipulação, pode acabar perdendo, vamos dizer assim, essa força organizacional e passa a ser, de fato, encarado como um outro objeto. Mas aí é uma questão de, muitas vezes, também de enculturação do ouvinte e contato com esse repertório, né? E, finalmente, o desenvolvimento de novos esquemas, né? Acho que, no final, o que se retém disso tudo é que o ouvinte, na verdade, né, nós somos capazes de desenvolver novos esquemas, desenvolver novas perspectivas e novas expectativas, né, para essas músicas. Muitas vezes o foco é uma mudança de expectativa que o tonalismo te levou. Então, você procura uma melodia cantável, você procura um ritmo estável, você procura um timbre claro, vamos dizer, um timbre inalterado, um timbre puro de um instrumento, de repente você está com a expectativa ou tá com os esquemas, vamos dizer assim, não perfeitamente adaptados para esse tipo de música. Então, você tem que mudar então esses seus esquemas, mudar um pouco essa sua abordagem para conseguir entender o que aquela música tem de interessante, tem de novo, tem de proposta, né? Coloquei alguns exemplos aqui, né? Focando em contornos melódicos, gestos sonoros, saliências no tecido musical, contrastes, cortes abruptos, etc. As saliências, elas estão ligadas um pouco também a essas cue abstraction que eu falei, né? Assim, essas pistas, né? Mas que a saliência, ela é esse ponto justamente de
em evidência ou de contraste em um determinado contínuo. Essas habilidades permitem que a percepção musical se transforme, priorizando a dinâmica do material sonoro em si, em vez de dependências tonais tradicionais. Então, isso é interessante porque faz com que a pessoa tenha que focar de fato no material da obra. E isso, no século XX, é bastante perceptível, né? Existem tendências musicais que, às vezes, possuem poucas obras, vamos dizer assim, que compartilham daquela mesma ideia. Porque justamente você deixa de ter uma estrutura priorística para interpretar e para se aproximar daquela música, para analisar aquela música, e você passa a ter que trabalhar de fato com o material daquela música especificamente, que pode ser um material apenas daquela música, mas não de outras, né? Não de outras músicas. Ou seja, para cada música você tem que ter uma abordagem também diferente de análise ou de busca, né, pela compreensão da música. Muito bem. E aí, como que fica a questão da escuta contemporânea, né? A escuta e a memória na contemporaneidade. Uma coisa bem importante que, na verdade, muitas vezes acaba a gente não dando a devida importância, né? É o fato da questão da saturação sonora, né? Ou seja, a gente vive um mundo com muito som ao nosso redor, né? E, inclusive, sons musicais. Às vezes o pessoal coloca música para tocar enquanto está fazendo, sei lá, está limpando a casa, e aí o vizinho também está ouvindo música, aí passa um carro também tocando música. Então, essa espécie de saturação, por assim dizer, ela afeta também a nossa memória auditiva, provoca um excesso de informações que resulta em um processo de memória seletiva, né? Então, muitas vezes você não percebe que você está ouvindo uma determinada música, mas aquilo vai, de alguma forma, impregnando ali no seu ouvido, né? Vai impregnando no seu cérebro sem você propriamente perceber isso daí. E em outro momento você vai relembrar daquela música, você vai ouvir, você vai acabar lembrando de uma situação, mas que, eventualmente, você não tem vínculo nenhum com aquela música. E também a repetição, né, proporcionada pela tecnologia, modifica também a maneira como ouvimos. Isso é uma coisa importante. Na época do Mozart, para a pessoa ter contato com aquela música, ela deveria tocar. Então, provavelmente numa situação de concerto, ela nem seria tocada, porque era uma música doméstica, né, era uma música feita para os lares burgueses apenas, aquele tipo de sonata. Então, é diferente, né? A pessoa tinha que ter de alguma forma, tinha uma proximidade, entre aspas, um compromisso também maior com aquela música, né? Não era algo apenas tocando de fundo, você tinha que, de fato, colocá-la nas mãos para poder ouvi-la, né? Não é algo que você coloca ali no repeat e fica tocando ali o dia inteiro, né? Você vai cada vez tendo uma ligação e tendo uma relação menor com aquela música. Então, para enfrentar esse desafio da escuta ativa, ou seja, de fato, uma escuta onde você está num ambiente adequado, está em um momento adequado também para poder fazer essa escuta, né? E o treinamento perceptivo se torna fundamentais, facilitando o desenvolvimento de novas habilidades auditivas e permitindo que os ouvintes se ajustem a novas sonoridades, aprendendo e internalizando novos esquemas de memória. Muito bem. Aqui, reflexões gerais sobre memória musical e a relação com a tonalidade, né? Como fechamento. Então, a estrutura tonal fornece um mapa cognitivo, né? Tem várias pesquisas, várias evidências que apontam para esse caminho. É um mapa cognitivo que facilita a memorização e a percepção. A ausência dessa estrutura previsível exige do ouvinte novas estratégias de escuta e retenção, desafiando suas habilidades. E uma coisa importante, né? O, entre aspas, fracasso na memorização inicial de uma obra, ele não deve ser interpretada como uma deficiência, né? Mas sim como uma mudança de paradigma cognitivo. Então, ou seja, o que muitas vezes, inclusive, afasta as pessoas desse tipo de música é isso, porque muitas vezes ela propõe experiências tão diferentes, tão distintas auditivamente do que a pessoa está acostumada, e por ela não conseguir criar nenhuma relação com aquela música, não conseguir criar nenhum vínculo, seja emotivo, seja mnemônico, com aquela música, ela acaba simplesmente rejeitando, né? Tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas saídas, né? Tem a questão ali que falamos sobre os compositores, mas tem também algumas coisas importantes que o texto da Iris Nank também discute e que, tem um tempinho, eu vou falar bem brevemente agora,
acho que já estamos com tempo aqui, mas antes só as referências bibliográficas, né? Algumas delas aqui. Da Deleuze eu selecionei só esse, que foi o primeiro, talvez, artigo que ela trabalha, essa questão da Free Abstraction de 87, mas ela manteve essas pesquisas até os anos 2000, né? Então, espalhados, ela possui trabalhos espalhados por todas as últimas décadas do século passado. Alguns autores também aqui principais, né? O David Hero, na questão da antecipação e expectativa musical, bem importante, assim como o Margulis aqui, da repetição musical, a importância dela também para retenção de padrões, retenção e criação, claro, de coesão musical. E perguntar, então, terminar com essas duas perguntas, né? Então, se vocês se lembram dos exemplos atonais ou tonais apresentados, vocês se lembram deles? O que que vocês se lembram deles? Se lembram? E vocês diriam que é possível criar memórias afetivas com músicas sem tonalidade? Vamos primeiro para essa primeira questão, e aí eu acho que a gente já está no tempo, eu não sei se é melhor deixar isso para as perguntas, ou se a gente pode ir para todas dessa forma, o que vocês acham? Eu acho que essas perguntas são um bom start para a discussão. Legal? Então, ou, se vocês quiserem se manifestar acerca dessas perguntas, fiquem à vontade, ou alguma outra coisa que eventualmente queiram também, né, que queiram perguntar, queiram tirar de dúvida, eu já estou à disposição. O Joseph fez um comentário aqui, né? Hum, É difícil cantar uma coleção de notas comparando-se, né, com uma melodia, né? Na comparação com a melodia. uhum. Tem outros comentários aqui, né, ao longo aqui. O Deixa eu Arthur ver. também fez dois comentários, mas acho que no decorrer da sua Tô no apresentação, decorrer. talvez ele possa explicar aí o contexto. Uhum. Claro, sem problema. Uma das canções do Krzysztof Penderecki, pelo que eu me lembro, pelo menos, não sei se é ele, mas em um momento começa a tocar uma fita, com uma metragem bem baixa, né? Hum, Escrito, na verdade, em que a gravação é missing, hum, missing, missing. Fica acontecendo a música inteira. Isso dá um pequeno um caráter de estabilidade, de previsibilidade em uma canção de outra forma caótica. Isso é uma tática. uhum. Algo similar acontece em Revolution 9 dos Beatles, em que, durante quase toda a música, pelo menos, a palavra number nine, number nine, number nine, ela fica tocando durante a música inteira. Agora, perdão, eu estou numa biblioteca, tem gente aqui. É, o melhor exemplo que eu pessoalmente conheço para exemplificar essas questões do balanço entre o caótico e o ordenado é uma canção da banda americana The Residents, de 1978, que se simplesmente constitui de gravações em fita de canções dos Beatles manipuladas. Existem sessões que são repetidas e outras que acontecem apenas uma vez. Chama-se Beyond the Valley of a Day in the Life, tá aí no chat o nome. E isso é bem interessante porque, agora pensando, né, assim, tipo, canções dos Beatles, né, entende-se que muitas delas são bastante conhecidas por muitas pessoas, né? E aí, quando há essa manipulação, é interessante, porque gera, provavelmente para quem já conhece as versões originais, no primeiro momento talvez gere uma estranheza e, justamente, no segundo momento promove uma outra experiência, né? Com aquela música, né? Promove uma nova forma de se relacionar com aquela música, né? Com essas diferenças. Eu vou dar uma ouvida nisso aí. Legal, eu não conhecia não essa banda.
Qual é o nome? The Residence? Isso? The Residence, ela existia desde 1977, por aí, né? Legal, E segue nativa até hoje. legal. Muito bem, muito bem. E desses. Bom, não sei mais alguém quer comentar alguma coisa? Será que Pequena eu pergunta. será que eu tiro o compartilhamento para poder olhar vocês? Acho melhor, né? Deixa eu interromper. Pronto, Oi. agora sim. Obrigado pela apresentação. E eu tinha uma pergunta. Você acha que existe algum problema com categorizar a música atonal para o estudo? Por exemplo, muitas pessoas podem não considerar a música atonal como música. A popularidade e a onipresença devem ser levadas em conta ao abordar a música atonal em comparação com a música atonal. Olha, se eu entendi corretamente, né? Assim, de fato, muita gente pode não considerar como música, né? É que, na verdade, eu acho que é muito amplo, né? A gente tem que entender o que que faz a pessoa, de repente, entender essa música como uma não música, ou por que que não entende isso como música, né? Eu acho que a própria acepção mesmo da música, ela foi ampliada sobremaneira no século XX, especialmente, né? John Cage talvez seja o mais radical nesse sentido, né? Com a criação da 433 lá e tudo mais, né? Como a gente sabe, mostrando que na realidade todo o recorte, vamos dizer assim, temporal que de alguma forma está preenchido com o som, aquilo visto como um objeto artístico, aquilo pode ser considerado música nesse sentido, né? No entanto, claro, isso depende muito da pessoa, né? Depende, essa resposta, na verdade, acaba dependendo muito de pessoa para pessoa. E tem questões também envolvidas sobre a questão da validação mesmo artística que a pessoa faz daquilo, né? O texto da Iris Man, que não sei se você chegou a ter contato, você chegou a ler o texto dela ou não? Que eu citei Não algumas sei. vezes aqui. Tá, porque acho que foi, não sei se esse texto foi colocado, né, para depois quem fosse participar aqui da palestra, que depois a gente poderia discutir, porque ele traz essa questão, né, esse texto traz essa questão sobre, ou muito parecido com o que você quis dizer, né, assim, se a música atonal, ela chama de música atonal, pode levar a algum tipo de prazer, né, para pessoas, mesmo pessoas que não considerem isso como música, né, ou não entendem isso como música. Assim. E, né, e são várias, vamos dizer assim, são várias Se perguntar para o pessoal que é fã de especulações gêneros ali pela típicos do cria, core. né? Mas entre as coisas assim, interessantes é que, claro, tem o fenômeno da mera exposição, isso também, mas muitas vezes a gente acaba rotulando uma coisa pelo próprio, vamos dizer assim, pelo próprio, assim, se aquilo já foi validado como artisticamente válido ou como artisticamente importante, relevante, as pessoas, mesmo que não tenham tanto contato assim com aquela música, tendem a observar aquilo de uma forma diferente. Então, assim, nossa, essa música é uma das principais músicas do século XX. Né? Os ouvintes, mesmo sem fazer a mínima ideia se isso é verdade, esse rótulo que é colocado previamente, ele já traz uma ideia do priming, né? Ele já traz meio que uma expectativa do que, nossa, essa música deve ser algo relevante, deve ser algo interessante de eu prestar atenção, né? Então, são formas também de abordar essa problemática, né? Mas, enfim, acho que essa resposta, assim, que é música, ela é muito, também, assim, muito particular, né? De pessoa para pessoa. Os conceitos de música aqui no Ocidente, o que a gente considera música aqui no Ocidente, pode ser completamente diferentes de, sei lá, lugares no Oriente, né? Lugares, depender do, né? Depender da cultura que a pessoa tem inserida, né? Ela pode acabar criando também uma relação diferente e criando também conceitos diferentes de como funciona esse fenômeno sonoro, né? Que a gente chama de música. Acho que minha tela, meu vídeo travou aqui. Deixa eu fechar e abrir aqui. Aí, voltou. Tá melhorando. Acho a minha conexão também. Tá, obrigado. Conexão? Foi minha conexão. Ah, tá. Ok. Tá.
Muito bem. Eu acho que o Arthur tinha feito algum comentário quando o José estava falando. Não sei se foi isso mesmo, Arthur, ou não. Eu vi que acho que você abriu o Sim, áudio. sim, eu ia mencionar, o senhor mencionou a questão de memórias afetivas ou músicas atonais, né? Talvez Isso. um grande exemplo seria a lance de gêneros musicais bem específicos, tipo speedcore, Hum, extratone, tem também o breakcore, ele pode ser melódico ou não. E similarmente, a questão de criar memórias afetivas simplesmente depende do que está acontecendo no momento que você está escutando, né? uhum, É mais uma questão de associação. Não é a música que infecta a memória, é a emoção que infecta a música, que infecta a memória. uhum. Legal. Sim, sim, exatamente, né? Ou seja, não tem na realidade uma coisa que diga que não existe isso de, ah, não, esta música sendo atonal ou sendo completamente fora desses paradigmas que eu estou acostumado do tonalismo, não me gera nenhum tipo de memória afetiva, não me gera nenhum tipo de afetividade, não me gera nenhum tipo de, de relação, né, nesse sentido. Não tem nada a ver com isso, né? Justamente porque essa questão da afetividade, né, ela está muito ligada também ao contexto, né? Então, a uma determinada situação que está ocorrendo, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, enfim, né? Você acaba criando um vínculo maior com alguma coisa que te gera esse, de alguma forma, assim, impregna, né? De forma mais intrínseca na sua memória, e aí, enfim, consegue, né? O tema central, no caso da questão da memória afetiva, que com esse tipo de repertório, é que ele está ligado, né, a alguns aspectos, né? Então, há também a questão, como eu falei ali, da questão da exposição, né? Então, a pessoa tende a, se- a cada vez que ela escuta, e quanto mais ela escuta, ela vai aos poucos também, aos poucos ela vai também se habituando com aquilo, né? E também, assim, ela pode se relacionar afetivamente com aquilo, justamente encontrando coisas que são, para ela, são interessantes, né? Encontrar uma lógica naquela composição, ou, ou associar aquela sonoridade a um determinado ponto dela, um determinado momento dela de vida, a um determinado momento que ela estava passando. Isso muitas vezes a gente não percebe, né? Mas muitos filmes, séries mesmo, assim, modernos, eles possuem. Fica até difícil a gente dizer qual categoria, né? Qual rótulo ali, como o José falou, de música se usa, mas algo muito próximo de um sound design, né? Muitas vezes não é uma, entre aspas, música mesmo, sim, mas é um sound design, uma sonoridade, vamos dizer, que acompanha aquela cena e de alguma forma se relaciona também com aquela cena. E aí as pessoas, dependendo de quão emotiva for essa cena, a pessoa pode se relacionar de formas muito específicas, né? Então, uma música que de Entendo repente seja, na verdade, um sound design, ou seja, uma música muito desconfigurada tonalmente, tradicionalmente, metricamente, pode acabar se referenciando a um momento muito específico também para aquela pessoa, né? O Carlos fez uma pergunta aqui no chat, né? Existe uma diferença conceitual entre atonalidade e pós-tonalidade? Olha, ah, isso é uma discussão, né? Assim, sobre um aspecto mais amplo, mais leigo, também pode-se dizer, a princípio não teria. No entanto, quando a gente está falando sobre pós-tonal, né, diferente de atonal, a gente está imaginando músicas que podem, inclusive, eventualmente, lidar com preceitos tonais, então acordes, por exemplo, configurados, só que fora do contexto que era esperado, né? Então, mesmo numa música toda, vamos dizer assim, configurada com timbres, sonoridades, é, e, assim, fora do sistema tonal, de repente podem surgir, né, o compositor ele pode lidar de forma mais
autônoma com esse material apenas pelo timbre dele, ou apenas pela característica de fato que ela carrega, a semântica até, um acorde colocado no momento específico de uma música, né? Isso seria mais ligado à ideia de pós-tonalismo. O atonalismo, na realidade, ele surgiu com o termo, né, atonalismo, mas para se referenciar as obras do Schoenberg, né, em uma das fases do Schoenberg, lá na segunda fase, mais precisamente do Schoenberg, mas que o próprio Schoenberg ele rejeitava esse termo atonal, né? Ele gostava do termo pantonal, porque ele dizia que não é que a música não possuía nenhum tom, mas ela possuía todos os tons, né? Então é uma diferença conceitual também nesse sentido do que atonal e pantonal. Atonal foi escolhido por quando você, vamos dizer assim, contextualiza e que que a gente está chamando de atonal algo mais amplo do que apenas aquele, vamos dizer assim, aquele momento entre o dodecafonismo, entre o serialismo, é, entre o atonalismo livre, o dodecafonismo e o serialismo, mas você já está entendendo com uma forma mais ampla, aí é mais conveniente você chamar de pós-tonal, né? Você aborda, vamos dizer assim, mais tendências do que chamar apenas de atonal. A rigor, atonal seria mais esse tipo de música mesmo, embora os próprios autores iniciais eles tenham rejeitado esse rótulo de música atonal porque eles faziam. Ok? Eu pessoalmente uso mais o termo pós-tonal, eu prefiro pós-tonal. Eu acho que dá conta melhor assim do que eventualmente acontece nessas tendências musicais, mas é o que eu falei, né? A autora aqui, né, a Iris Menck e outros que eu me baseio, eles tendem a usar geralmente como música atonal. Aí Handeliege usa música atonal, né? E eu vejo que eles entendem esse termo música atonal de fato como algo mais amplo, não como algo mais colocado no tempo, como aparentemente é. Ok? Eu queria fazer só um comentário aqui, Ricardo, na verdade, trocar uma ideia. Porque você colocou, né, ali a segunda pergunta, né, se é possível criar memórias afetivas, né, com músicas sem tonalidade. E aí várias coisas me vieram na cabeça, né, e uma delas são aqueles 8 mecanismos que o Usling propõe, né, a partir dos quais seria possível sentir emoção em música, né? E um deles são as expectativas, né? Entre os outros 7, ele fala das expectativas. E aí ele também classifica em emoções que são evocadas aí, ou provocadas pela música a partir de associações extramusicais e emoções que são provocadas a partir da estrutura musical em si, né? Não assim, sem uma associação necessariamente com o momento em que você ouviu a música, né, como alguém colocou aqui, que também é, né, um dos mecanismos, né, pelos quais a gente pode se emocionar com música, né, mas aí é a emoção do momento que você reproduz ali ao ouvir a música. E pensando exclusivamente, né, nas memórias aí afetivas, talvez, como é que se a gente, né, poderia formar memórias relacionadas exclusivamente à música atonal em si. Eu me lembrei de um livro do Charles Rosen que se chama Plaisir de jouer, plaisir de penser, prazer de tocar, prazer de pensar, que foi publicado, acho que no século XX, talvez no final do século XX. E ele fala do prazer de pensar, que o prazer de pensar pode potencializar a performance, isso de uma maneira muito simplificada, né? Então, assim, minha questão é, será que no nosso estágio cognitivo, para que seja possível, né, criar memórias afetivas com música sem tonalidade, será que a gente tem que passar por esse processo, né, de ter que pensar para potencializar a escuta? Ter que avaliar, ter que como se diz? Você colocou várias vezes, né, nessa coisa da imersão na linguagem, né? Será que é uma escuta ainda que a gente não desenvolveu, entendeu?
que ainda a gente cognitivamente é limitado? Será que é possível a gente ampliar essa nossa cognição a ponto de sentir esse prazer que, enfim, por enquanto é construído cognitivamente, até que um momento seja eventualmente passe a ser um prazer sensorial, digamos assim? Sim. Olha, é uma boa questão, né, para se pensar. É uma ótima questão para se pensar. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Até indo de acordo com o que a Menk fala também no texto dela, né? Ela elenca alguns fatores que podem, inclusive, colaborar com isso, né? Então, dentre eles tem essa questão, vamos dizer assim, da pessoa é, desse prazer pela descoberta. Só que, claro, a pessoa aí não estou pensando necessariamente na pessoa que vai esmiuçar a partitura, que vai estudar a partitura, que vai analisar, né? Mas o prazer da descoberta de um som, de repente, reconhecimento de uma fonte sonora, um reconhecimento de uma coerência, um reconhecimento de uma repetição ou algo semelhante a isso, né? Isso pode, de repente, trazer alguma forma vamos dizer assim, de prazer auditivo para a pessoa, né? Sem necessariamente ela ter que pensar como foi estruturado, né, a composição. Ela também fala sobre a questão tem, claro, né, o fenômeno, lá, o efeito da mera exposição e tudo mais, né? Mas ela também fala de um aspecto que acho que eu comentei com o Joseph, né? Que quando é algo já validado por um determinado sistema como artisticamente importante, como artisticamente relevante, interessante, né? São vários aspectos que eu acho que, inclusive, inconscientemente, né, acabam, de alguma forma, influenciando a audição das pessoas, né? Eu, pessoalmente, aí eu vou dar um relato pessoal, né? Eu, eu comecei a gostar de música contemporânea, principalmente quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a estudar música contemporânea. Mas, se eu for considerar um aspecto até mais amplo, eu comecei a gostar mais ainda também de música quando eu também comecei a tocar, quando eu também comecei a estudar, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo no Instagram algumas frases do Alfred Cortot, aquele tenista e editor francês e tudo mais, e aí ele falando que um erro de algo como assim, né? Um erro no pensamento é muito pior do que 100 erros nos dedos, né? Ou seja, ele querendo dizer que, ok, para o pianista ali estudar, né, mais importante do que acertar todo o dedilhado é o pensamento dele ter construído todo o trajeto, ter construído de forma coerente, né, todo esse processo para que ele é, consiga, consiga de fato executar, né, o que ele está imaginando, né? Então eu penso que tem um pouco sim esse aspecto, com bastante, aliás, esse aspecto, a gente muitas vezes tem um contato primeiro mais concreto, mais prático com essa música para começar a gostar. Só que o que acontece? Eu, em pouco tempo, e aí, de novo, né, relatos pessoais, né? Em pouco tempo eu comecei também acho que por interesse, né? Por tentar entender um pouco mais sobre esse tipo de música que parece tão maluca no primeiro momento, parece tão fora do meu métier, entender, bom, peraí, isso foi escrito, alguém pensou sobre isso. Qual foi o pensamento dessa pessoa sobre isso, né? E aí isso me levou a ouvir mais, procurar ouvir mais músicas é, dessas tendências e até chegar num momento que é interessante, porque assim, eu ouço muitas vezes, de novo, com essa questão da expectativa, um novo paradigma de expectativa, né? Não procurando uma melodia, mas procurando eventualmente um timbre, ou procurando entender qual é a proposta dessa música. A proposta dessa música é mais tímbrica, a proposta dessa música aqui é mais textural, a proposta dessa música é mais, sei lá, sobreposição de camada. A proposta dessa música é intertextualidade, né? Eu acho que o repertório todo, assim, do século XX, XXI, enfim, início de 21, ele é muito amplo, né, em tendências, e, e as pessoas também, assim, são muito diversas nos seus interesses, né? Então, pelo menos falando num relato pessoal, assim, pensando nessas questões, eu acho que sim, eu acho que é possível, assim, a pessoa ouvir, talvez gostar do som, entende, sabe? Aliás, com um comentário também que me veio agora à cabeça, né? Por muito tempo eu dei aula para crianças,
E claro, as crianças, elas sempre, como a gente sabe, né, elas estão muito mais, normalmente elas tendem a ser mais abertas, especialmente mais crianças mais novas, né, 6, 7, 8 anos que eu dava aula, elas ouviam, assim, alguma música, elas achavam música contemporânea, às vezes eu mostrava alguma coisa assim, elas achavam muito interessante, porque elas tinham interesse em saber que som era aquele, quem estava produzindo aquele som, mas esse som é de um piano mesmo? Como assim? Né? Então, quer dizer, eu acho que são experiências que também, claro, é a própria construção, né, do aspecto da enculturação e tudo mais, né, vai fazendo parte do dia a dia. Ah, eu acredito que talvez em algum momento, não sei se dá para afirmar, na verdade, isso, né? Mas eu acredito que para algumas pessoas, né, assim, imaginando que tenham um contato desde cedo, eu acho que possam ter uma relação assim, diferente com música, sem ter que necessariamente passar pelo crivo intelectual, vamos dizer. Acho que talvez eu possa até avaliar isso na minha filha, fazer um estudo transversal. Ah, legal. Não, mas é bem isso mesmo, eu só eu comentando aí. Eu também passei por essa experiência, né, de passar a gostar de certas coisas no momento em que eu experimentei, né, inclusive música contemporânea. E eu tinha um duo de piano que a gente tocava, sobretudo, música contemporânea. E a gente adorava fazer isso, assim, mas eu adorava muito mais tocar do que ouvir. Mas assim, realmente era um prazer muito, muito, muito grande fazer esse tipo de música. Mas eu passei a Sim, gostar no momento em que eu realmente me envolvi com isso. Por aí talvez seja um caminho, né? E criança é isso, né? Criança faz isso, né? Sem filtro, né? Acho que sim. Isso é muito legal, isso é muito legal, porque, de novo, né, apresentava o próprio Laherman em peças interessantíssimas, né? Eu apresentava aquela Gero, né, que faz apenas nas teclas, né, do piano, passando a unha e tudo mais, né, essa sonoridade raspada, né, de um raspador, assim, né, semelhante a um gueiro, justamente, e achavam interessantíssimo que, nossa, isso é um piano, que maluco, mas eu pensei que fosse um instrumento de percussão, né, assim, e tal, né, e é isso, né, assim, não tendo esse filtro, talvez, entre aspas, um preconceito daquilo, né? Acho que é um caminho para justamente ampliar essas possibilidades, né? Acho que, com tudo, né? Então, estar mais aberto, né, a experiências, isso é uma coisa também importante. Só que também é uma coisa que a gente percebe que é algo que tem que ser, pelo menos eu vejo, de novo, né, pela minha bebê, eu sempre cito, né, que é algo que é estimulado, assim, né? Tem que ser, eu acredito, né, estimulado, assim, desde o início, assim. Experimenta, procura, tenta ver, explora, vê o que é, degusta, e é isso, né? Acho que quanto mais experiências, né, a pessoa puder dar, né, mais interessante, né, vai ser para apreender essas questões estéticas e tudo mais. Muito bem, temos um chat aqui. Efeito Kuleshov, o Arthur escreveu. O José falou, eu prefiro para tocar mais e ouvir também. eu acho que Ah, é isso, gente. A gente passou bastante do horário, né? A conversa tá boa, mas eu acho que precisamos encerrar, ok. né, Marcos? Sim, sim. Então, Ricardo, muito obrigado pela participação hoje aqui Obrigado. e também obrigado à Patrícia e ao grupo aí do UFABC pela parceria, né? E vamos prosseguir a parceria ano que vem. Sim, verdade. E Essa é a última palestra do ano, hoje é, né? Mas o ano que vem hoje a é a gente está última aí. palestra do ano, né? Exatamente. Au. Então, Obrigada, Marcos, aí pela parceria, igualmente, né? Pelo ano. obrigado. E Ricardo, você encerrou aí com chave de ouro o ano de ouro, né? Esse ano, essa série de palestras desse ano. E fiquem atentos aí todos para a programação do ano que vem. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Ricardo, de novo. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. Patrícia. Obrigado, professor. Obrigado, Tenille. Obrigado, José, pelos comentários. Obrigada, Tchau. Ricardo. Tchau, tchau.